Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no capítulo 3 do livro de Gênesis. Eu estarei lendo a versão da Bíblia que eu estarei usando é da Bíblia A Mensagem, do Eugene Peterson. Os irmãos estarão observando que vai ser bem diferente da Bíblia dos irmãos, mas dá para acompanhar. Eu solicito que façam o acompanhamento. A serpente era inteligente, mais inteligente que qualquer outro animal selvagem que o Eterno havia criado. Ela disse à mulher: será que entendi direito? Deus disse a vocês que não comessem de árvore alguma do jardim? A mulher respondeu: claro que não. Temos permissão para comer das árvores do jardim. Só com relação à árvore que está no meio do jardim, foi que Deus disse: não comam daquela árvore, nem mesmo toquem nela, senão vocês vão morrer. Então a serpente disse à mulher: vocês não vão morrer. Deus sabe que no momento em que comerem aquela árvore, vocês vão perceber a realidade e serão como Deus, conhecerão todas as coisas, tanto o bem quanto o mal. A mulher olhou para a árvore, percebeu que o fruto era apetitoso. Pensando na possibilidade de conhecer todas as coisas, pegou o fruto, comeu e o repartiu com o marido. Ele também comeu. Na mesma hora, os dois de fato perceberam a realidade. Descobriram que estavam nus. Então, costuraram umas roupas provisórias feitas de folhas de figueira. Quando escutaram o som do Eterno passeando pelo jardim na hora da brisa da tarde, o homem e a mulher esconderam-se entre as árvores. Não queriam encontrar com o Eterno. Mas o Eterno chamou o homem: onde você está? Ele respondeu: eu te ouvi no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu, então me escondi. E o Eterno disse: quem disse que você estava nu? Você comeu da árvore de que eu proibi de comer? O homem respondeu: a mulher que tu me deste para ser minha companheira, ela me deu do fruto da árvore e sim, acabei comendo. Então o Eterno disse à mulher: o que foi que você fez? Ela respondeu: a serpente me enganou e acabei comendo. Que Deus abençoe sua palavra lida. Oremos. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento, quando podemos nos deter para estudar a tua palavra. Senhor, abre as nossas mentes e os nossos corações para que possamos ter entendimento, Senhor, dessa história, dessa parte tão importante, ó Deus, para a humanidade, que foi a queda do homem. Ó Deus, que os nossos corações estejam preparados para receber todo o entendimento. Senhor, tira de nossos corações todo engano, todo desvio, Senhor, toda maldade que tem perpetuado ao longo dos anos, ó Deus, desde o pecado original cometido por Adão e Eva. Senhor, sabemos que o nosso corpo, ele tem uma tendência ao pecado. Sabemos, ó Deus, que essa essência está dentro de nós desde o pecado original. Mas sabemos também, ó Deus, que o Senhor nos reveste, que o teu sangue derramado na cruz do Calvário, ó Deus, nos libertou de todo o nosso pecado. E, Senhor, em ti, na força do teu poder, nós podemos resistir às armadilhas e às artimanhas do inimigo que até hoje nos tem tentado. Fala, Senhor, aos nossos corações nessa manhã. Não queremos ouvir outra voz que não seja a tua.
Tira de nossas mentes, Senhor, qualquer distração, qualquer preocupação, qualquer pensamento, ó Deus, que não seja o de estar aqui meditando na Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós viemos de uma narrativa muito bonita da criação do universo, da criação de todas as coisas, das árvores, das plantas, dos mares, de todos os animais. E, por fim, nós estudamos a criação do homem e da mulher. E nós podemos ver ali no final do capítulo 2, no final do capítulo 1, a Bíblia dizendo que Deus viu que tudo o que ele havia feito era muito bom. Não era bom, não, era muito bom. E no capítulo 2 nós temos uma descrição melhor, mais detalhada daquilo que Deus fez. E podemos ver todo o cuidado de Deus no preparo do mundo, do universo, para que pudéssemos habitar nele. Selecionando ali, criando essa diversidade de cores, criando diversidade de animais, diversidades de espécies, criando o tempo, criando as estações, criando, irmãos, cada detalhe foi pensado pelo arquiteto da vida, foi pensado por Deus para que pudesse atender o homem. No entanto, nós criando um jardim, né? Domingo estivemos aqui estudando e o pastor estava explicando que Deus mesmo plantou o jardim do Éden para que o homem pudesse ali habitar. Olha, é sem palavras para podermos meditar em tudo que Deus fez. E aí o capítulo 2 encerra falando sobre essa criação e dizendo aqui no versículo 25 que o homem e a mulher estavam nus, mas eles não sentiam vergonha do fato de estarem nus. Só que o capítulo 3 vai dizer, porém, o meu aqui já começa dizendo que a serpente era inteligente, mas muitas versões vão dar a ideia de uma continuidade, dizendo que apesar de ter encerrado o capítulo 2, dizendo que eles não tinham vergonha, vai acontecer alguma coisa no capítulo 3. E é aonde o capítulo 3 registra a queda do homem. Por que é importante estudarmos a respeito da queda do homem? Esse capítulo, ele é tão ou mais atacado do que o capítulo 1 e 2 de Gênesis. Assim como o capítulo 1 e 2 de Gênesis vai falar sobre a criação do universo, a criação dos seres, do ser humano, a criação dos seres vivos, o capítulo 3 vai falar sobre a origem do pecado. Dissemos aqui que Gênesis é o livro das origens. E ele vai nos explicar não só origens boas, como a criação do universo, a criação dos seres vivos e do homem de uma forma tão especial, mas ele vai explicar também a origem do pecado. Estudando o capítulo 3, você vai poder ter uma ideia do porquê o mal existe. Porque sofremos. Porque passamos por situação como essa em que estamos passando, de pandemia. Por que crianças inocentes sofrem abusos daqueles que deveriam protegê-las? Por que o homem é mau? Por que existe tanta maldade no mundo? Está aqui, narrado no capítulo 3. E nesse domingo, os irmãos devem sair daqui com um sabor um pouco amargo, porque nós vamos ficar só na queda. Mas o próximo domingo nós estaremos falando da redenção. Porque quando
estudamos, irmãos, a partir agora desse capítulo 3, tudo que nós estaremos estudando até o capítulo 11 vai falar dessa queda. Porque essa queda, ela vai reverberar. No capítulo 4, nós vamos estar aprendendo sobre o primeiro homicídio. Nós achamos que vivemos numa sociedade violenta. Imagine uma sociedade em que 25% da humanidade é exterminada. E detalhe, não se assustem, mas foi exterminado num culto. Caim e Abel estavam num culto, eles estavam ofertando a Deus. E aí ocorre o homicídio. Daí nós vemos que a maldade, ela entra também nos arraiais celestiais. E é interessante, eu abro um parênteses aqui, porque isso é uma coisa que eu acho que devemos ter as nossas mentes bem abertas, porque Paulo vai dizer que o inimigo, ele ronda os lugares celestiais, bramando como um leão, procurando quem possa tragar. E muitas das vezes nós achamos que aqui dentro da igreja nós estamos imunes, protegidos. Mas fecha parênteses, né? Assiste a aula de Filipenses, que a gente está batendo bastante nessa questão aí. No capítulo 4, então, vai falar a respeito desse crime. Depois nós vamos ver ali Deus olhando para a humanidade e se arrependendo de ter criado a humanidade. E vem, então, ali o episódio do dilúvio. Depois vem a Torre de Babel. E vai até que no capítulo 11, ali na genealogia, nós vemos Deus separando Abraão, chamando Abraão para que ele pudesse formar uma nação. Então, nós vemos ali a restauração, a regeneração do homem, todo um trabalho de regeneração que Deus vai criar. Mas é muito importante, então, nós pensarmos e entendermos essa ideia de que a queda implica na ideia da entrada do pecado na realidade humana, atingindo a criação. Sem entendermos esses fatos, irmãos, nós não conseguiremos entender a teologia bíblica de um modo geral. Porque se eu não entender a queda, se eu não entender o pecado original, se eu não entender que o pecado cometido por Adão lá no Éden, ele me atinge até o dia de hoje, porque a partir de então, a Bíblia vai dizer que nós já nascemos, desde o ventre de nossa mãe, nós já nascemos com a tendência ao pecado. Até estudando a respeito disso, eu vi uma ilustração que eu gostei muito, que nos faz entender a questão do pecado. O pecado, irmãos, ele é como se fosse a árvore. Então, eu sou um pecador. A minha constituição espiritual, ela é uma constituição caída. Eu preciso entender que espiritualmente eu já estou nascendo condenada. Por isso eu preciso aceitar a Cristo como meu único e suficiente Salvador, para que eu possa ter essa minha condição de pecado restaurada. Ele é o grande advogado, ele é o grande Senhor e Salvador da humanidade, para todos aqueles que o aceitam. Isso é muito importante nós entendermos. Então, se você se considera uma árvore e que você é um ser pecador, a Bíblia mesmo vai dizer, não existe um homem que não seja pecador, nenhum sequer. Nenhum sequer. Quem diz que não pecou está mentindo. Agora, os frutos dessa árvore, a árvore não dá fruto? Então, os frutos dessa árvore são os pecados que eu pratico. Deu para pegar? Então, a árvore é o pecado, os frutos, o adultério, o homicídio, a mentira, a cólera, a ira, a irritação, a glutonaria,
tudo aquilo que vai em desacordo com a lei de Deus são os frutos do pecado. Tá? O irmão precisa ter esse pensamento, eu espero, tá certo, teologicamente, está ali aprovado pelo pastor, para que os irmãos possam entender. Uma outra coisa que nós precisamos entender, irmãos, às vezes a gente pensa assim, o mal é o antônimo do bem. Vocês acham que o mal é aquilo que não é o bem, é o antônimo do bem? Se eu não sou boa, então eu sou má. Hein? Quem acha que é dessa forma? Só a Rosita. Bem, então eu vou explicar para você, Rosita. Os outros já sabem. Não é assim. O mal é a ausência do bem. Onde não existe o bem, ali existe o mal. Eu estudei, não é, em cima do livro do pastor Zacarias de Aguiar Severa, da pós-graduação que eu fiz, e ele dá um exemplo que eu gostei muito, porque ele diz que o mal é como a ferrugem. A ferrugem, ela só existe porque existe o ferro. Se não existisse o ferro, não existiria a ferrugem. Assim é o mal. Ele existe porque existe o bem, e onde não está o bem, ali então surge o mal. Tá entendido? Isso tudo para a gente poder entrar aqui nessa danada da serpente. Ok? Estou vendo alguns irmãos com a testa um pouco franzida. Alguma dúvida? Então vamos lá. Uma coisa, irmãos, que incomoda muitas pessoas, e quando nós vamos pregar o Evangelho, a gente ouve muito, é que elas falam assim: como que pode Deus, sendo onipotente, onipresente, onisciente, permitir o mal, o pecado e tanto sofrimento no mundo? Como é que pode? Aí existem as tendências. Você vai ter aquela pessoa, aquele grupo que vai pensar assim, eles cancelam Deus. Ele diz que o sofrimento não combina com a existência desse ser todo-poderoso. Existe aquele grupo que cancela o sofrimento. Eu acho até mais absurdo do que cancelar Deus. Se bem que cancelar Deus também é absurdo. Mas a pessoa dizer que não existe sofrimento, quando estamos aqui diante da realidade que temos vivido, alguns vão cancelar o poder de Deus, vai dizer, não, Deus não é tão poderoso, Ele não pode ter consciência de tudo o que de fato acontece, porque se Ele tivesse consciência, Ele ia interferir. A questão toda, irmãos, que precisamos entender é o livre-arbítrio. Quando vimos lá no capítulo 1 e 2 a criação do homem, o que a Trindade diz? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então foi dessa forma que o homem foi feito, a imagem e a semelhança de Deus. Deus não criou robô. Ele não criou um robozinho que ele desse corda e aí o robozinho ia fazer tudo o que Deus mandasse. Ele criou o homem e Ele quer que o homem o adore em espírito e em verdade, por livre e espontânea vontade, e não por obrigação, e não por não ter outra opção. Isso é o livre-arbítrio, é o homem poder escolher aquilo que ele quer. E aí é muito interessante, porque quando nós vemos a narração do capítulo 3, nós vemos que apesar de Deus passar pelo jardim todas as tardes,
que apesar dele ter criado tudo aquilo para o homem e a mulher, nós vemos que quando Eva é interpelada pela serpente, ela optou por acreditar na serpente. E isso é um grande alerta para a gente. Porque às vezes nós nos achamos muito imunes ao pecado. E aí nós ficamos bem perto da tentação. Preste atenção. Satanás, ele é bem esperto. E ele sabe aquilo em que ele vai te tentar. Alguns ainda pensam no dualismo. Eles já ouviram a história do Yin Yang, sei lá, uma coisa assim, né? É aquele coisa totalmente pretinho de um lado com pontinho branco e todo branco do outro lado com pontinho preto. Nem todo mal é tão mal, nem todo bem é tão bem. E existe pessoas que pensam que o universo ele é regido dessa forma, completamente dividido entre duas forças superpoderosas, o bem e o mal. E elas travam ali a luta constante o tempo inteiro. Não. A Bíblia diz que quando Deus criou, ele olhou e ele viu que tudo era bom. Então, Deus não criou o mal. O mal, ele surge da sua opção de escolha. Quando o homem optou por não obedecer a Deus, por abandonar o bem, daí surgiu o mal. O mal não faz parte da criação. Deus criou o homem com direito de escolha. E esse homem decidiu não obedecer a Deus. O mal, a gente poderia, assim, mal que comparando, dizer que é um acidente de percurso. A gente não pode afirmar isso porque Deus ele é onisciente e ele sabia que isso iria acontecer, apesar de que teríamos escolha para não fazer. Mas Deus sabia. O mal não é o antônimo do bem, como eu disse, não é o contrário, o mal é a ausência do bem. Nós estranhamos o mal. A gente não estranha o mal, a gente não estranha a maldade. Quando a gente liga a televisão e percebe determinadas notícias, a gente não fica ali até passando mal. Eu lembro uma vez que me marcou muito, não é? Eu tinha o meu filho ainda bem pequeno, Rafael devia ter uns 3 ou 4 anos, e quando aquele menino, acho que é João Hélio, a mãe dele num carro ali em Madureira, teve o carro assaltado e os bandidos vieram arrastando aquela criança quilômetros e quilômetros. Eu lembro que quando eu estava assistindo aquela notícia, eu estava tomando café e eu regurgitei, eu botei para fora, porque aquilo ali me chocou. E eu fiquei tão traumatizada com aquilo que eu, não sei se eu cheguei a traumatizar o meu filho, né? Mas eu fazia exercício de põe e tira o cinto o tempo inteiro. Entrava no carro, põe o cinto, tira o cinto, põe o cinto, tira o cinto. Porque eu tinha um medo terrível de que algo assim pudesse acontecer. Eu fico imaginando a dor daquela mãe, a agonia daquela mãe. Esse sentimento que nós temos, irmãos, essa empatia, esse sentir a dor do outro, mesmo sem estar vivendo aquilo que o outro está vivendo, é a nossa reação contrária ao mal. Nós não fomos criados para isso. Então, nós temos essa reação ao mal. Nós vamos passar agora aos elementos, espero que essa parte tenha ficado bem entendida, ok? Deu? Então, vamos adiante. Quais são os elementos envolvidos na queda? Gênesis 3, ele traz um texto muito importante para entendermos toda a história. Consideremos o texto como uma narrativa, isso é importante também. Eu não posso considerar
considerar que Gênesis 3 não seja uma narrativa real dos fatos que aconteceram. Adão e Eva pecaram, a serpente falou com a Eva. Você pode perguntar, mas de que forma a serpente falou? Eu não duvido que a serpente tenha falado. Na minha concepção, não existe uma definição sobre a forma como isso aconteceu, mas eu vejo como uma incorporação. Satanás incorporou o bicho e ele falou com Eva. Aí, por que a Eva conversa com a serpente? Aí a gente deixa para perguntar a ela no céu, né? Porque se a gente fica pensando, a serpente chegar e começar a falar, devia de ser uma coisa tão pura aquilo que tinha ali, eu não sei qual é o sentido. Não sei também por que a serpente pegou a Eva, por que não pegou Adão? Aí alguns machistas podem pensar, não, porque o homem era mais forte, o homem ia pensar, o homem ia reagir. Besteira. Por que pegou a Eva? Não sei. Por que a Eva falou com a serpente? Também não sei, mas considero essa história como tendo acontecido de fato. A narrativa, para mim, ela é real. Por todo o mundo antigo, irmãos, os répteis, eles estavam sempre relacionados com influências negativas, demoníacas. E esse versículo, ele descreve que a criatura era astuta, era a mais astuta de todas as alimárias do campo. Jesus relaciona a serpente ao diabo, lá em João, no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 44, nós vamos ver o texto em que Jesus relaciona a serpente como sendo o próprio diabo. Se algum irmão achar, pode ler para mim, que como a minha versão é diferente. João 8, versículo 44. Evangelho segundo escreveu João 8, versículo 44. Outro irmão? 8:44. Outro irmão pode abrir em Romanos 16, versículo 20. Romanos 16, versículo 20. Amém. Aí está. Sendo que a serpente, ela não é apresentada, irmãos, na Bíblia como sendo a personificação da tentação, ou a representação do poder da tentação. A serpente foi usada. A fonte da tentação é distinta de Deus e do ser humano. Por que a serpente não pode ser considerada como a personificação da tentação ou a representação do poder da tentação? Por quê? Quem criou a serpente? E Deus disse que tudo o que ele criou era bom. Tá? Então a serpente, ela não foi um ser usado pelo inimigo, assim como Eva foi enganada pelo inimigo. O texto reflete que a ideia da ação do mal sobre o ser humano veio de fora. O texto de Gênesis, ele nos deixa claro que o que acontece ali dentro daquele jardim não fazia parte daquele jardim. Veio de fora. O inimigo incorpora a serpente, que chama a atenção de Eva, que abre um diálogo com esse inimigo. Então, o problema, ele veio de fora do jardim, ele não estava ali dentro daquele jardim.
O ser humano, ele foi levado a cair, induzido pelo Satanás e pelo uso da serpente. Além do ser humano que caiu, que outros seres criados por Deus caíram também? Os anjos, que hoje nós denominamos que são os demônios. Observem, existe um plano de redenção para o homem, mas não existe plano de redenção para os anjos caídos. Por quê? Os anjos caíram por livre escolha, sem terem sido induzidos por ninguém. Satanás, ele se levantou, ele teve lá as suas dificuldades de querer ser igual a Deus, não sei o que se passou na mente de Satanás, ao entrar nesse confronto com Deus, e ali a Bíblia diz que então ele é expulso, ele cai, e com ele uma legião de anjos que o seguiram, que hoje nós conhecemos e denominamos como demônios. Agora, o homem e a mulher, eles foram induzidos pelo inimigo. Por isso existe um plano de redenção para o homem. E ali, vamos ver no próximo domingo, quando Deus vai dar ali os castigos, ele mesmo vai dizer que a mulher terá o seu filho com dor, não é? Mas que da mulher vai vir aquele que esmagará a cabeça da serpente, ela lhe ferirás a cabeça, e o inimigo vai ferir o calcanhar. Então, existe um plano de redenção para o homem, e aí está a explicação do porquê existe o plano de redenção para o homem e não existe o plano de redenção. Quando estudamos a Bíblia toda, o livro de Apocalipse, a Bíblia diz o quê? Que aqueles que não aceitarem a Cristo como único e suficiente Salvador, aqueles que não forem salvos, vão ser lançados no fogo do inferno com Satanás e os seus anjos. Ok? Agora, muito importante, quando nós estudamos o capítulo 1 e 2, principalmente o capítulo 1, até o título do sermão foi esse, eu coloquei, E disse Deus. Trabalhamos em cima da fala, daquilo que Deus disse. Deus disse, haja luz, houve luz. Deus disse, haja separação, houve a separação. Deus disse, deem o mar animais, não é, aquáticos, dê à terra animais terrestres. E todas as coisas foram acontecendo. E aí, irmãos, a gente vê, eu vou pedir o Marcos para colocar a primeira transparência. A gente vê aí onde Satanás vai atacar. O que Satanás pergunta para Eva? Vocês leram, podem falar. O que a serpente fala? Será, na minha versão, né? Ela começa a questionar aquilo que Deus disse. Olha, irmãos, a gente estuda a Bíblia e eu nunca tinha visto assim essa conexão do ataque ser em cima daquilo que Deus havia dito. Quer dizer, ela vai atacar a mulher, ela vai colocar a dúvida no coração da mulher em cima daquilo que Deus disse que seria. E aí a gente vê o primeiro slide, a gente vê que ele ataca a distorção da palavra de Deus. No versículo 1 mostra que a serpente muda o que Deus disse. Na minha versão está aqui. Será que eu entendi direito? Deus disse a vocês que não comessem de árvore alguma do jardim? Satanás sabia o que Deus havia dito. Satanás sabia que eles podiam comer.
E ali ele vai justo entrar na conversa, distorcendo o que Deus havia dito. No versículo 2, a gente vê que há a atenção dada para o mal, porque Eva, ela vai aceitar dialogar com a serpente. Infelizmente, quantas vezes, irmãos, nós temos essa tendência para dialogar com o mal. Ele vem sutil e a gente dialoga. Tem um filme, eu nem sei se ele ainda está, se os irmãos acham ele em algum lugar, mas eu daria como sugestão para você ver, porque ele é com a Michelle Pfeiffer e o Richard Gere, se não me engano. E o filme, ele se chama Adultério. Eu já falei isso aqui em outros sermões, porque esse filme, assim, ele me toca muito. Sabe por quê? A Michelle Pfeiffer, uma mulher bonita, bem casada, poxa, casada com Richard Gere, imagina, um casamento feliz, um filhinho lindo. Ela vai ao centro da cidade comprar enfeites, porque o filhinho dela estava para fazer aniversário. E quando ela está andando na calçada, vem um vento forte e ela esbarra num rapaz, as coisas caem. Cai tudo no chão, o vento leva algumas coisas, ela aí vai, abaixa ali, o rapaz também ajuda ela a catar, e ela machucou o joelho, um arranhãozinho. Aí o rapaz chama ela para subir, ele diz, olha, eu moro aqui em cima, sem maldade nenhuma. Sem maldade. Você quer subir para lavar o joelho, para você não ir para casa assim sangrando? Aí sabe o que eu acho muito interessante? O autor do filme não é nem evangélico. Mas nessa hora ela está sentada, passa o táxi. E ela fica ali entre as duas opções, pegar o táxi ou subir para limpar o joelho. Pelo título do livro, os irmãos sabem que ela opta por subir, e ali vai acontecer toda uma sequência de coisas. Se os irmãos tiverem oportunidade, não sei se alguém aqui já assistiu esse filme, alguém já assistiu? O Pedro, né, a irmã. Interessantíssimo. As opções que temos, pegar o táxi, subir para limpar o joelho. As duas opções pareciam tão puras, tão sem problema. É a sutileza com que o inimigo vem para nos atacar. Irmãos, Eva, ela era muito mais santa, muito mais santificada. Eva até então nunca tinha pecado. Nós, desde a nossa constituição, nós já nascemos com a tendência ao pecado. E ela caiu na sutileza do inimigo. Imagina o que ele procura fazer conosco. A alteração da palavra de Deus no versículo 3. É muito interessante também esse ponto, porque a serpente, ela muda o que Deus disse. Mas a Eva também, ela vai alterar aquilo que Deus disse. Porque ela vai dizer a palavra de Deus com uma alteração. Ela vai dizer, não, nós podemos comer de todas as árvores, menos da árvore que está no meio do jardim. Dela nós não devemos comer, não devemos nem mesmo tocar. E Deus não disse isso. Deus disse que eles não deveriam comer. Eva podia pegar, Eva podia brincar, Eva podia enfeitar a casa com aquele fruto. Eva só não podia comer do fruto. E aí é interessante também assim para a gente, porque nos leva a ver como que nós tantas vezes alteramos a palavra de Deus. Como que
nós mudamos o sentido daquilo que Deus estabeleceu para o homem. A gente vê isso até muito, irmãos, com relação à questão assim da religiosidade, que infelizmente ela é viva demais dentro de cada um de nós. Seria bom que fôssemos menos religiosos, que fôssemos mais voltados ao amor, à graça, do que essa religião perversa que insiste em ficar dentro de nós. Essa religião que oprime o outro, essa religião que julga o outro, essa religião que mata o outro. E alguns estudiosos que eu estive lendo dizem que nesse momento aí a Eva deu todo o combustível que a serpente queria. Porque ela também, ela altera, ela deturpa aquilo que Deus diz, ela altera aquilo que Deus diz, e aí a serpente vem e ela ataca frontalmente Deus, numa negação explícita da palavra de Deus, dizendo: Deus mentiu. Deus está mentindo, Eva. Se você comer desse fruto, você não vai morrer. Pode passar o segundo slide, Marcos? A pergunta, irmãos, da serpente parece inocente, mas ela engana a mulher, que por sua vez também cita a ordem de Deus de forma errada, tornando a proibição muito mais forte do que ela realmente era. E aí você pode estar perguntando assim: por que tanta ênfase a esse ponto, irmã Ana Cláudia? Deus não disse não tocareis, mas ele fizera a ameaça de castigo muito mais forte do que para que não morrais. A mulher torna a ordem irracional e o castigo uma mera possibilidade. Deus não disse para a mulher que ela não nem para Adão que eles não deviam tocar. Mas Deus disse que no dia em que eles tocassem, certamente eles morreriam. E aí a Eva coloca assim: para que não venhamos a morrer, para que não morrais. Ela inverte, ela bota a ordem de Deus como irracional. Por que não pode nem tocar? Então tem veneno ali, alguma coisa, né? Por que não pode nem tocar naquilo ali? Irracional, Deus não disse isso. Mas a consequência, uma mera possibilidade, para que não venha a morrer. Entendeu a forma? A sutileza das coisas? Quando, na verdade, a morte é um resultado irreversível. A mulher perdeu uma oportunidade de ouro de derrotar a sugestão da serpente, tivesse ela citado a ordem corretamente e se afastado da serpente. O inimigo não teria como prosseguir com o seu intento. Mas nesse momento, a serpente ela percebe a vantagem que Eva dá para ela e passou a negar categoricamente a verdade da declaração punitiva de Deus, declarando positivamente: certamente não morrerás. Isso é muito importante que os irmãos entendam. A forma como a importância da colocação de Eva dando subsídio para o argumento da serpente. A serpente concentra o seu ataque incentivando o ressentimento contra a restrição dada por Deus e suscitando em Eva o poder do desejo, em Eva e em Adão.
Engenhosamente, a serpente sugere que desobedecer à ordem de Deus ocasionaria não a morte, mas uma vida completa, rica para o homem. Não fez promessa positiva, só sugestão de possibilidades que eram fascinantes e misteriosas. A serpente vai dizer, olha, no dia em que você comer, você vai ser igual a Deus. Você vai conhecer o bem e o mal. Só que isso, irmãos, tem uma mentira oculta. De fato, a partir daquele momento, Adão e Eva passaram a conhecer o bem e o mal. Tanto que a Bíblia diz que eles olham e eles percebem que eles estão nus. Só que a forma como Adão e Eva conhecem o mal é diferente da forma como Deus conhece o mal. Deus não pratica o mal. Deus não é tentado e a ninguém tenta. E a partir daquele momento, o mal entra dentro de Adão e Eva e eles já passam. Tanto é, irmãos, que no diálogo seguinte, o que acontece? Deus pergunta, o que você fez, Adão? Ah, foi a mulher que o Senhor me deu. A partir desse momento, alguma irmã aqui deixaria Adão em paz? A gente ia reclamar o resto da vida por ele jogar a culpa na gente. Ele comeu porque ele quis. Ela ofereceu, ele comeu porque ele quis. Eva, por sua vez, o que faz? Foi a serpente. Só a serpente não joga a culpa em ninguém porque Deus não pergunta. No próximo domingo nós vamos ver essas separações que começam então a acontecer, essas rupturas social, espiritual, da natureza. Nós estaremos tratando isso. Lendo ali a transparência, nós podemos ver que a serpente, ela questiona a bondade de Deus. A serpente sugere que Deus exige obediência porque deseja o nosso mal e porque ele é egoísta. É como se Deus não quisesse que Eva e Adão tivessem aquele conhecimento, como se ele fosse um ser prepotente e aquilo ele queria ter só para ele. O encantamento dos sentidos toma o lugar da palavra divina, porque Eva passa a se concentrar no fruto, na atração do fruto, e ela esquece de Deus. Ah, irmãos, esse é um ponto assim que é culminante na nossa vida. É quando você deixa de prestar atenção em Deus e você passa a ficar atraído por aquilo que lhe está sendo proposto em forma de tentação. Nesse ponto aqui da conversa, a Eva, ela esquece lá do que Deus prometeu, da promessa divina, do castigo que poderia acontecer, e ela se concentra só no fruto. A Bíblia diz que a Eva viu que o fruto era bom, que ele era agradável aos olhos, agradável para se comer e bom para dar entendimento. Fechou. Estava completamente caída nesse momento. Eu até coloquei aqui, que os argumentos da serpente atraíram 3 facetas da natureza da mulher. A fome física, a árvore era boa para se comer. A fome estética, a árvore era agradável aos olhos. E fome de sabedoria e poder, a árvore desejável para dar entendimento. Até hoje, ele não é nem muito criativo, ele continua tentando a gente da mesma forma. Fala, Rosita.
Rosita, a Eva, eu não sei assim, se ela já tinha conhecimento dos anjos que haviam caído. É de fato a primeira tentação, mas uma coisa a Eva tinha que era superior a tudo que nós temos hoje. Ela conhecia Deus, ela dialogava com Deus. Diariamente o Senhor visitava o homem no jardim. Já pensou ser discipulado pelo próprio Deus? Ela tinha isso. E essa briga que você tem, nossa, não é um privilégio só teu. Todos nós temos. A gente pode não ter a sua sinceridade de colocar, fui tentado, fui provado, caí, me levantei ou não caí, resisti. Muitos de nós têm vergonha até mesmo de dizer que foi tentado. Mas o apóstolo Paulo vai dizer o quê? Olha, o apóstolo Paulo, o bem que eu quero fazer, eu não consigo. Mas o mal que eu não quero, esse faço. Ele está constantemente diante de mim. Paulo vai dizer, quando eu penso que eu estou forte, eu estou fraco, eu caio. E quando eu me coloco ali na minha fraqueza diante de Deus, então eu sou fortalecido, então eu estou forte. Essa é uma luta que todos nós, se alguém aqui disser que não passa, e ela é constante, é desde a hora que a gente acorda. Entendeu? É uma briga assim, diária, que a gente tem que travar, que a gente tem que lutar. Alguns são tentados em coisas que são mais explícitas, e aí eles parecem que são mais pecadores do que nós, entendeu? Mas todos nós pecamos e estamos separados da glória de Deus. Não tem separação, irmãos, seja qual tenha sido a tentação na qual você tenha caído. Pode ter sido uma simples mentirinha. Não é? Eu dou sempre o meu exemplo, a beterraba no feijão. Né? Você coloca a beterraba no feijão, é uma coisa boa, é ferro, vai dar sustância para a criança. Mas quando a criança pergunta, mãe, esse feijão está puro? Tá, querido, está puro. E está com a beterraba. É a mesma coisa daquele que foi lá e roubou. Diante de Deus não tem pecado, diferenças de tamanho de pecado. Existem, irmãos, as consequências do pecado, que é uma coisa diferente, mas pecado para Deus é pecado. E ainda tem mais com relação à beterraba, porque Deus diz que o pai da mentira é o inimigo. Então, são questões assim, são difíceis, não é da gente estar tratando, falando, mas elas estão bem claras aqui na Bíblia. No próximo domingo, irmãos, a gente dá continuidade falando da redenção, da regeneração que Deus proporcionou a cada um de nós. Que o Senhor possa continuar falando ao coração de cada um, que aquilo que eu não fui capaz de falar, se o irmão ficou em dúvida com relação a alguma coisa, pode procurar o pastor Rodrigo ou o pastor. Não, o irmão pode falar, que a gente tenta esclarecer, tenta dar material de leitura para os irmãos. E eu gostaria de ressaltar a importância, irmãos, do estudo da palavra. A importância de estudarmos a Bíblia, a importância de assistirmos à escola bíblica dominical e buscarmos o entendimento da palavra, porque é através da palavra que nós crescemos e somos fortalecidos no Senhor. Amém.